Boa tarde a todos, a bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos. Meu nome é Carla, eu sou fundadora e administradora do grupo Umbanda Minha Religião no Facebook, que eu montei despretensiosamente e hoje tem aproximadamente 75 mil membros. Eu vou deixar o link do grupo no Facebook nos comentários, para quem não conhece, não faz parte dessa família, para que venha fazer parte dessa família. São todos muito bem-vindos. A semana passada eu gravei um vídeo falando da fundação da Umbanda no Brasil, por Zélio Fernandino de Moraes. E fiquei de postar nessa semana as ramificações e linhas da Umbanda. Porém, nos meus estudos sobre as ramificações, eu descobri um portal chamado Portal São Francisco na internet, que eu vou deixar o link também nos comentários. E esse portal, eu fiz um resuminho aqui, na realidade eu fiz todo o conteúdo aqui, e eu vou estar passando esse conteúdo para vocês. Se eu tiver algum erro na hora de passar, eu já peço desculpa antecipadamente, porque tem alguns nomes complicados de falar, né? Mas eu vou dar o meu melhor, como em todos os vídeos que eu fiz até hoje, em tudo que eu fiz relacionado à minha religião, relacionado ao meu sagrado, a tudo aquilo que eu realmente acredito. Nesse portal eu descobri que, como eu disse, que existem algumas versões que são tanto controversas sobre a origem da palavra Umbanda. E nós vamos conhecer algumas delas, tá? Origem 1 diz que na África, em terras bantas, muito antes da chegada dos brancos, já existia o culto aos ancestrais, posteriormente chamados aqui no Brasil de guias. Também era conhecida a palavra Umbanda, significando a arte de curar ou o culto pelo qual o sacerdote curava. Sendo que Umbanda quer dizer o além onde moram os espíritos. Os sacerdotes da Umbanda eram conhecidos como quimbandas, comunicador com o além. A origem 2 diz que a palavra Umbanda é um vocabulário sagrado da língua abanhenga e que era falado pelos integrantes do tronco tupi. Diferentemente do que alguns acreditam, esse termo não foi trazido da África pelos escravos. Na verdade, encontram-se registros de sua utilização apenas depois de 1934, entre os cultos de origem afro-ameríndia. Antes disso, somente alguns radicais eram reconhecidos na Ásia e na África, porém sem a conotação de um sistema de conhecimento baseado na apreensão sintética da filosofia, da ciência, da arte e da religião. O termo Umbanda era considerado a palavra perdida de Agartha. Foi revelado por espíritos integrantes da confraria dos espíritos ancestrais. Estes espíritos são seres que há muito não encarnam, por terem atingido um alto grau de evolução, mas dignam-se em baixar nos templos de Umbanda para trazer a luz do conhecimento. Em nome de Oxalá, o Cristo Jesus, utilizam-se da mediunidade de encarnados previamente comprometidos em servir de veículo para sua manifestação. Os radicais que compõem o Monte Umbanda são, respectivamente, a Umbandan. Sua tradução pode ser comprovada através do alfabeto adâmico ou valtânico, revelado ao Ocidente pelo Marquês Alexandre Saint-Yves d'Alveidre, na sua obra O Arqueômetro. A significa divindade suprema. Ban significa conjunto ou sistema. Dan significa regra ou lei. A união destes princípios radicais a Umbandan significa o conjunto das leis divinas.
Conceito de Umbanda. A Umbanda é uma religião natural que segue minuciosos ensinamentos de várias vertentes da humanidade. Ela traz lições de amor e fraternidade, sendo cósmica em seus conceitos e transcendental em seus fundamentos. A essência, os conceitos da lei da Umbanda fundamentam-se no seguinte: existência de um Deus único, crença de entidades espirituais em evolução, crença de orixás e santos chefiando falanges que formam a hierarquia espiritual, crença em guias mensageiros e na existência da alma. Na prática da mediunidade, sob forma de desenvolvimento espiritual do médium. Essas são as principais características fundamentais das leis da Umbanda. Uma religião que prega a paz, o amor e a caridade. A Umbanda se divide em 7 linhas assim classificadas. Linha 1, linha de Oxalá ou linha Santa. Nestas linhas, as falanges são de Santo Antônio, São Cosme e Damião, Santa Rita, Santa Catarina, Santo Expedito e São Francisco de Assis. Esta linha é responsável por desmanchar os trabalhos de magia. Linha 2, linha de Iemanjá. Tem as falanges da sereia, que tem por chefe Oxum. Ainda nessa linha temos a falange das ondinas, chefiadas por Nanã, falange das caboclas, do mar Indaiá, da falange dos rios Iara, dos marinheiros, tarimandas, calungas, calumbinhas e da estrela guia. 3. Linha do Oriente, subdividida pela falange dos hindus, dos médicos, dos árabes, chineses, orientais, romanos e outras raças europeias. Linha 4, a linha de Oxóssi, dividida nas falanges de Urubatão, Araribóia, Caboclo da Sete Encruzilhada, Águia Branca e muitos outros índios, chefes falangeiros que protegem contra a magia, dão passes e ensinam o uso das plantas medicinais. A 5ª linha é a linha de Xangô, dividida nas seguintes falanges: falange de Inhansã, do Caboclo do Sol, Caboclo da Lua, Caboclo da Pedra Branca, Caboclo do Vento e Caboclo Treme-Terra. A linha 6 é a linha de Ogum, dividida nas falanges de Ogum Beira-Mar, Ogum Iara, Ogum Megê, Ogum Naruê, Ogum Rompimato. Estas linhas protegem os filhos contra as brigas, lutas e demandas. E a 7ª linha é a linha africana, dividida nas falanges do povo da costa: Pai Francisco, povo do Congo, povo de Angola, povo de Luanda, povo de Cabinda e povo de Guiné. Eles prestam caridade e orientam os fiéis para a prática do bem. A Umbanda apresenta como mensagem religiosa a prática da caridade pura, o amor fraternal, a paz e a humildade. Ela também propõe a produzir pela magia modificações existenciais que permitem a melhoria de vida do ser humano. Através do ato da caridade e dedicação espiritual que o médium de Umbanda vai adquirindo, a evolução e consciência do valor de seu dom mediúnico, que na verdade foi lhe dado por Zambi, para que se aprimorasse o que aqui na Terra. As incorporações, os passes e descarregos feitos pelos médios são todo o conjunto de afazeres espirituais que dia a dia fazem parte da vida do médium. Portanto, o médium é patrimônio maior desta maravilhosa religião da Umbanda. Ponto riscado na Umbanda. O ponto riscado possui grande significado e valor mágico no culto de Umbanda. É através do ponto riscado que os guias contam toda a sua história, sua origem e passagem no mundo material e astral.
O ponto riscado é um emblema símbolo. Os símbolos são os sinais expressos de forma que dão a entender uma intenção ou trajetória humana. No caso do ponto riscado, os guias usam a pemba para poder riscar os seus pontos, ou símbolos espirituais. Uma das grandes provas de incorporação na Umbanda é o ponto riscado, pois acredita-se que uma entidade não estiver realmente bem incorporada, ela não saberá riscar o ponto, que a identificaria das demais. As guias e suas cores: Exu, preto e vermelho; Ogum, vermelho; Oxóssi, verde; Xangô, marrom; Oxum, azul claro; Inhansã ou Oiá, amarelo ouro; Omolu ou Obaluaê, preto e branco; Iemanjá, cristal, azul e branco; Nanã, roxo; Oxalá, branco. A diferença entre tendas e terreiros. A partir de 1904, começaram a surgir no Rio de Janeiro várias casas de Umbanda, denominadas de tenda. O termo tenda era utilizado para designar e distinguir a forma de culto adotado. Tenda era a casa de Umbanda que era estabelecida em um sobrado, ou seja, no alto, pois era comum naquela época realizar sessões neste lugar, como exemplo, tenda do Caboclo Mirim, tenda do Caboclo da Lua, tenda de Ogum Megê, e assim sucessivamente. Já o termo terreiro foi adotado para designar aquelas casas que eram estabelecidas no chão. Daí a serem classificadas terreiro de Umbanda. O terreiro foi muito mais difundido do que as tendas, devido ao próprio espaço oferecido para culto, e foi com este tipo de associação religiosa que a Umbanda conquistou boa posição no país. Pretos Velhos. Existe na Umbanda uma linha de falange denominada Falange dos Pretos Velhos ou Linha das Almas. Originário dos escravos no cativeiro, os pretos velhos têm como característica principal a prática da caridade. Como disse, os pretos velhos viviam no cativeiro, amontoados em cesalas, alimentavam-se de mingau de farinha, inhame, toucinho, banana, enfim. Comiam tudo que tivesse calorias e fossem baratas. Eram submetidos a condições desumanas e implacáveis de trabalho. Só os mais fortes sobreviviam. Um preto velho, quando incorpora no médium, vem de forma envergada, sob o peso dos anos de existência em vida na terra. Sentam-se com a dificuldade das juntas enrijecidas e os músculos fatigados, num pequeno banco de madeira, que lembra o antigo tosco que existia na senzala. Os pretos velhos ainda fumam cachimbo de barro ou de madeira, rudimentar, falando com os visitantes e filhos de santo, usando um linguajar comum aos escravos que não falavam bem o português. Perdão. Alguns nomes de preto velho que baixam prestando inúmeras caridades: Pai Joaquim de Angola, Pai Joaquim do Congo, Tia Maria, Vovó Benedita, Vovó Maria Conga, Vovó Maria Redonda, Vovó Cambina, Vovó Luísa, Vovô Rei do Congo, Vovó Catarina de Angola. Os caboclos. No culto de Umbanda, Oxóssi é o chefe da linha de caboclos. Caboclo é a imagem indígena do nativo de nossa terra. E quando incorporado, presta caridade, dá passes, canta, dança e anda de um lado para o outro em lembrança dos tempos na aldeia. Conhecedores de muita erva, os caboclos têm um papel muito importante. Os remédios de erva e a maciz, em que a maciz são mistura de ervas que maceradas servem para o fortalecimento do filho de santo. Já os remédios de ervas são plantas ou ervas que, combinadas ou sozinhas, servem para aliviar ou até mesmo curar doenças. Nisto tudo, os caboclos têm participação muito especial e são encarados e interpretados pelo povo como uma entidade que veio aliviar as pessoas de seus problemas.
Alguns nomes de caboclos: caboclo sete estrelas, caboclo sete flechas, caboclo guará, cabocla jurema, cabocla jandira e caboclo pena branca. Dentre muitos caboclos que baixam em vários terreiros, o caboclo boiadeiro tem sempre uma participação especial na sessão de caboclos. Boiadeiro é muito respeitável e aplaudido por trazer de volta ao nosso convívio todas as suas experiências adquiridas em tempo de boiada. Do sertão brávio, do homem responsável pela conduta da boiada, do seu patrão. De um modo geral, o boiadeiro usa chapéu de couro com abas largas para proteger-se do sol, calças arregaçadas e movimenta-se muito rápido. Um pequeno cântaro para carregar água, tão importante para a viagem. O chicote que usa para açoitar a res feroz, a corda usada para laçar um boi brabo, para pegar aquele que se afasta da boiada, ou ainda usada para derrubar o boi para o abate. Boiadeiro, na verdade, traz toda a soma de sabedoria acumulada dessas viagens e vivenciada do campo. Na verdade, estamos descrevendo uma maravilhosa entidade de muita luz e muita força. A Jurema e sua importância. O nome Jurema vem do Tupi-Guarani. Ju significa espinho. Irema, cheiro ruim. A jurema é uma planta da família leguminosa. Os frutos da planta leguminosa são vagens. Existem várias espécies de jurema, como por exemplo jureminha, jurema branca, jurema preta, jurema da pedra e jurema mirim. Esta planta tem muita importância nos cultos espiritual dos caboclos e nas regiões norte e nordeste do Brasil, tanto que dá nome a um culto chamado de culto da jurema. Esse culto deve-se ao fato de que nossos índios enterravam seus mortos junto à raiz da jurema, daí passavam a cultuar esses mortos para que eles evoluíssem espiritualmente e habitassem o tronco da jurema, ajudando todos da tribo em suas necessidades. No Nordeste, este culto recebeu outros nomes como Toré, Curicuri, Praiá e Juremado. Mas o culto de caboclo não ficou restrito apenas aos índios brasileiros. Os negros de origem banto incorporam os caboclos aos seus cultos e passaram a chamar este culto de candomblé de caboclo ou samba de caboclo. No juremado, o mestre utiliza-se de um maracá, espécie de chocalho, e de cachimbo feito às vezes de pinhão roxo, para soprar fumaça para a esquerda ou para a direita. A jurema é utilizada para tomar banho de descarga com suas folhas. Serve como defumador para curar dor de dente, doença sexualmente transmissível, insônia, nervos, dores de cabeça, etc. Faz ainda figas, patuás, rosário. Utiliza-se para fazer reza com suas folhas contra mal-olhado e olho grande. Serve ainda para fazer um dos maiores fundamentos do culto à jurema, que é uma bebida à base de infusão das folhas da jurema com casca do tronco e da raiz, misturado com mel de abelha, garapa de cana-de-açúcar e cachaça. Essa é a bebida preferida dos encantados, que baixam na toré e no culto da jurema. Aí nós chegamos à terceira origem da palavra Umbanda. A palavra Umbanda significa Deus, banda, povo, que vem da velha África há 7.000 anos, quando esse povo era livre em suas tribos e eram felizes, junto com os animais e a natureza, onde cultuavam os seus deuses e os seus orixás. Esse povo não tinha e não conhecia a maldade, mas com a chegada dos homens brancos, que pelas suas saudades e ganância de dominadores e religiosos, acabaram por conhecê-la.
Através dos séculos, procuravam mentir e enganar os seus adeptos brancos de que os negros eram inferiores por causa de sua cor. Os fizeram de escravo em porões imundos de navios negreiros, em que a maioria deles não chegavam vivos. Ao chegarem ao Brasil, receberam os piores castigos dos donos dos engenhos e capatazes. Na senzala, receberam os piores castigos por não falarem o idioma português e não cultivavam a religião dos mesmos, claro, a religião católica. Os alimentos eram os mesmos dos animais, isto quando haviam sobra. Mas só que os negros tinham fé em Oxalá, que para os brancos era um Deus, que é universal. Claro que veio a libertação dos escravos, como todos sonhavam. Com a princesa Isabel, mesmo assim, o Calvário continuou até 1917. O médium Zélio Fernandino de Moraes, que morava no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, que recebeu o espírito do caboclo Sete Encruzilhada em um centro kardecista e foi expulso por não pertencer ao núcleo, resolveu o mesmo, por diferença divina, fundar a Umbanda, por ordem do mesmo caboclo. Mas os espíritas, durante 3 décadas, sofreram perseguições da Igreja Católica. Mas o médium Zélio de Moraes não se deixou abater pelas perseguições das religiões e continuou com sua luta. Muitos espíritos se uniram na Umbanda para continuarem sua jornada, mesmo sendo criticados, como foi o próprio Cristo no passado, e tão mandado a proteger as igrejas nos dias de hoje. Isto é, logicamente, pelos seus proprietários, que usavam diversas mídias, rádio, jornal, televisão, com grandes faturamentos. Porém, a nossa religião, ainda em nossos dias, continua pobre, mas continua com Deus. As religiões e seus donos terão que acertar em suas contas além da terra, não com o Criador, mas com sua consciência, porque a lei kármica cobra, e muito caro, o dinheiro que pegaram de seus adébitos, pois ela será o carrasco de um futuro próximo. Não importa a religião ou seita, mas amem-se uns aos outros, e o Pai irá reconhecê-los como seus filhos. Umbanda. A Umbanda é uma religião resultante do sincretismo afro-católico indígena, que foi fundada em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1908, por Zélio Fernandino de Moraes. Este, após curar-se de uma paralisia considerada pelos médicos irrecuperável, foi tomado por uma grande força espiritual, resolvendo a partir de então instituir ao culto o caboclo das 7 encruzilhadas, entidade que presidiu a primeira reunião. Foi quem escolheu o nome Alabanda, que é modificado posteriormente para a Umbanda, que em sânscrito significa Deus do nosso lado ou ao lado de Deus. Foi somente tempos depois, provavelmente por um erro de grafia, que o nome passou a Umbanda. Para esta religião, como em muitas outras, existe uma Santíssima Trindade, constituída por Tupã, o Criador, Oxalá, o Filho de Deus, e Emanjá, a deusa do amor. Essas 3 entidades superiores são, respectivamente, derivadas do sincretismo indígena, católico e africano. A Umbanda trabalha com 7 linhas, que são faixas de vibração espiritual, o qual é representada e chefiada por um orixá, cada linha, e subdividida em falanges, que por sua vez se subdividem em subfalanges, e que se dividem em bandas. As bandas ramificam em 7 legiões, que se repartem em 7 sublegiões, e estas, por fim, se subdividem em 7 povos.
A primeira linha é chefiada por Oxalá e é também denominada linha de santo, porque abrange os santos da Igreja Católica em geral. A segunda linha é a de Iemanjá, que engloba as ondinas, caboclas do mar e outras entidades relacionadas à água. A terceira linha é a linha do Oriente, ou de São João Batista, e é formada por médicos, sacerdotes, hindus, etc. A quarta linha é a de Oxóssi, e é composta de caboclos e caboclas, ou seja, índios, e é comandada por São Sebastião. A quinta linha é de Xangô Agodô, comandada por São Jerônimo. Trabalham Santa Bárbara, Cabocla e Pretos Velhos. A sexta linha é a de Ogum, ou São Jorge, que lidera caboclos, pretos velhos e soldados romanos. E por fim, a sétima linha é a linha africana, ou de São Cipriano, onde trabalha todo o povo da costa do Congo, de Angola e todo o povo da África. A Umbanda é uma religião de culto material baseada na mediunidade e na magia, com seus rituais e liturgia própria. Dentre estes, destacam-se o ponto riscado e o ponto cantado. Ponto riscado é a utilização de desenho riscado com giz, denominado de pemba, pelos umbandistas, que dependendo da forma e da cor, serve para chamar determinada entidade ao mundo material. E o ponto cantado é uma espécie de prece evocativa, cantada. Existem diversos tipos. A ponto de louvor, utilizado apenas para homenagear determinada entidade ou abrir os trabalhos. Os pontos de descida, cantado para chamar os orixás para que desçam, para incorporar os médiuns, e os pontos de subida, entoados para desincorporação. Os médiuns são também denominados de cavalo ou aparelhos, e os cultos são realizados em terreiros ou centro, embora sejam frequente a realização de oferenda nas florestas, praias, fontes de águas, encruzilhadas e cemitérios. A Umbanda obedece diversos rituais. Além dos já citados, incluem banhos de ervas considerados sagrados, defumação com incenso, uso de velas e bebidas alcoólicas e os famosos passes, onde os médiuns utilizam fumaça de cachimbos e charutos e da imposição de suas mãos nas costas, na frente, nos braços da pessoa, realizando o movimento de cima para baixo no intuito de neutralizar as más influências que porventura possa estar sofrendo o indivíduo. Bom, essas são algumas origens da palavra Umbanda, a forma que a Umbanda foi fundada por várias fontes. Todas as fontes estão na página, no portal São Francisco, que eu vou deixar o link nos comentários. E aí, no próximo vídeo, sim, eu vou falar das ramificações, dos fundamentos dos orixás, falangeiros, guias e quimbandas e quiumbas. Esse vídeo espero que esteja pronto no sábado, que eu possa estar postando ele no sábado aqui no canal do YouTube Umbanda Minha Religião. E, logicamente, será postado no grupo Umbanda Minha Religião do Facebook. Eu peço a todos que assistirem esse vídeo para que inscrevam-se no canal, curtam os vídeos, compartilhem os meus vídeos, né? Peço desculpa por ser um vídeo amador. É um vídeo bem amador, eu tenho consciência disso. Eu não sou nenhuma profissional, não sou nenhuma sacerdotisa da religião. Eu sou só uma adepta à religião, que amo muito essa religião e que de alguma maneira quero prestar o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, para que outros possam utilizar
para o seu próprio conhecimento, né? Para aprimorar o conhecimento que já tem. Eu espero que todos curtam, gostem do vídeo. Peço novamente desculpa por erros, tá? Peço desculpa por estar lendo aqui. Isso tudo são coisas... Todos os conteúdos que eu trouxe até hoje são conteúdos que eu busco na internet. Eu faço um caderninho, ó, vendo? Com tudo que eu venho aprendendo, com tudo que vocês me ensinam. Com tudo que a internet me ensina, com tudo aquilo que eu acredito ser conhecimento para o meu crescimento espiritual e que possa servir para o crescimento espiritual de mais alguém, né? Afinal, a Umbanda é amor e caridade, né? E o ensinamento faz parte da caridade. Quando se faz despretensiosamente, como eu faço, faz parte da caridade, né? Mas é isso. Eu vou deixar os links aí do grupo Umbanda Minha Religião do Facebook, todos são muito bem-vindos. Vou deixar o link da fonte de onde eu tirei todo o conteúdo de hoje, foi todo tirado de um único lugar. E é isso. Mais uma vez eu vou pedir, inscrevam-se no canal. Obrigada, boa tarde, muito axé a todos os meus irmãos e irmãs.